No dia em que minha avó morreu, eu herdei duas coisas, sua fortuna e sua sabedoria. Às vezes, ela havia escrito em sua última carta: as pessoas mostram quem realmente são só quando acham que você não tem nada. Eu tinha 23 anos quando recebi aquela carta, junto com o documento sobre minha herança. 50 milhões de dólares em investimentos diversificados, imóveis em 3 continentes e ações de várias grandes empresas. Minha avó, Eleanor Urai, construiu um império do zero, mas fez isso de forma silenciosa. O mundo conhecia os negócios, mas poucos conheciam a mulher por trás deles. Meus pais nunca a entenderam. Para eles, Eleanor era apenas a sogra que não gastava dinheiro e se recusava a financiar o estilo de vida luxuoso deles. Eles não sabiam que ela era uma das mulheres mais ricas de Chicago, e era exatamente assim que ela queria. Sofia. A voz da minha mãe cortou meus pensamentos enquanto eu estava sentada à mesa de jantar, ainda segurando a carta. Sua avó nos deixou algo útil ou foi só mais uma coleção de livros preciosos? Olhei para Diana Maxwell, a mulher que passou os últimos 20 anos tentando me moldar na filha perfeita e falhando miseravelmente. Ela estava na porta da nossa cozinha, impecavelmente vestida, como sempre, com decepção estampada em cada linha do seu rosto. Só livros, eu menti suavemente, guardando a carta e algumas fotos antigas. Ela suspirou dramaticamente. Típico. Aquela mulher nunca entendeu a importância de manter uma boa posição social. Você sabe o que os Hendersons diriam se vissem nosso carro de 10 anos? Eu sabia que ela falava dos Hendersons, dos Blackwells e de todas aquelas famílias que minha mãe tentou impressionar desesperadamente nos últimos 20 anos. A opinião delas importava mais para ela do que respirar. Tenho certeza que eles estão muito ocupados com suas próprias vidas para se importar com nosso carro, mãe. Esse é exatamente o tipo de atitude que me preocupa, ela retrucou. Você é igual. Ela não entende como o mundo realmente funciona. Graças a Deus, Alexander tem mais senso. Ah, sim, Alexander, meu irmão mais novo, a criança favorita da família. Mesmo agora, aos 20 anos, ele nunca trabalhou um dia na vida. Por que ele deveria? Mamãe e papai financiaram todos os seus caprichos, até seus empreendimentos fracassados e sua coleção de relógios de luxo. Falando de Alexander, minha mãe continuou, iluminando consideravelmente, ele acabou de ser aceito na Escola de Negócios de Harvard. Seu pai e eu estamos organizando um jantar de comemoração hoje à noite. Todas as pessoas certas estarão lá, então, use algo adequado. Os olhos dela passaram criticamente sobre o meu vestido simples e as joias mínimas. Eu assenti, sem mencionar que eu me formei com honras na Escola de Negócios da Northwestern no ano passado. Não teve festa para isso. Em vez disso, meus pais passaram aquele fim de semana no torneio de golfe amador do Alexander. Mais tarde naquela noite, eu estava sentada no meu pequeno apartamento em cima da livraria onde eu supostamente trabalhava, revisando os documentos da minha avó. O trabalho na livraria era só uma fachada. Eu era dona do prédio e de outros 3 no quarteirão por meio de uma das empresas da minha avó. Mas, até onde minha família sabia, eu era apenas uma contadora esforçada, vivendo de salário em salário. Meu telefone vibrou com uma mensagem do meu pai: não se atrase hoje à noite, os Blackwells estão trazendo o filho deles, James. Use o vestido azul que sua mãe comprou para você. James Blackwell. Claro, eles ainda estavam tentando arranjar aquele casamento, me vendo como o ingresso deles para a sociedade correta. Se eles soubessem que eu poderia comprar a empresa dos Blackwell 3 vezes. Cheguei na casa dos meus pais exatamente na hora, usando um vestido preto simples, em vez do maravilhoso azul. Minha mãe preferia que eu usasse uma manobrista. Sim, eles contrataram uma manobrista para a noite. Dei uma resposta simpática enquanto entregava as chaves do meu modesto Honda Civic para ele. Dentro da casa, tudo estava transformado. Taças de champanhe de cristal refletiam a luz do grande lustre, elegantes arranjos de flores estavam por toda parte, e o ar estava carregado de perfume caro e uma boa dose de pretensão. Sofia. A voz da minha mãe ecoou pelo saguão, tensa, com uma irritação mal disfarçada. Achei que te disse para usar o vestido azul. Este estava limpo, respondi simplesmente. Ela fechou os olhos brevemente, tentando reunir paciência. Pelo menos tente causar uma boa impressão no James. A empresa da família dele é muito bem-sucedida.
Eu segurei o sorriso ao lembrar do relatório na minha mesa sobre os problemas financeiros recentes da Blackwell Industries. O sucesso deles era principalmente fumaça e espelhos. Neste ponto, Alexander escolheu aquele momento para fazer sua entrada, atraindo todos os olhares na sala. Ele estava usando um smoking perfeitamente ajustado, que provavelmente custava mais do que o meu suposto salário mensal. Aí está meu filho, gritou nosso pai, batendo no ombro dele. A mais nova estrela da Harvard Business School. Eu observei enquanto pessoa após pessoa o parabenizava, elogiando sua perspicácia empresarial e sua mente brilhante. Nenhum deles parecia se lembrar dos 3 negócios fracassados dele, todos financiados pelos nossos pais, cujos recursos estavam cada vez mais escassos. James Blackwell me serviu champanhe na mão e sorriu. Sofia, disse ele, mostrando todos os dentes brancos e praticando seu charme, ainda trabalhando naquela pequena livraria? Alguém tem que pagar as contas. Eu disse suavemente. Ele riu, como se eu tivesse contado uma piada muito engraçada. Você sabe que a empresa da minha família sempre tem vagas para pessoas motivadas, disse ele. Vou lembrar disso. A noite continuou assim, um desfile de riqueza e condescendência sutil. Eu vi meus pais bajulando Alexander, dando desculpas intermináveis pelos seus fracassos passados e apontando para os sucessos futuros que eles imaginavam. Mas, por baixo de todo o brilho, eu podia ver as rachaduras. A maneira como a mão do meu pai tremia levemente enquanto ele assinava a conta do buffet, o olhar tenso ao redor dos olhos da minha mãe quando alguém mencionava suas férias recentes, que na verdade era uma viagem de negócios desesperada para tentar salvar um investimento fracassado. Eles estavam em apuros, embora nunca admitissem isso. Anos de financiamento para a educação cara de Alexander, seus empreendimentos fracassados e seu estilo de vida extravagante tinham cobrado seu preço. A mansão da qual eles se orgulhavam tanto, aquela que reorganizaram 3 vezes para manter as aparências, estava lentamente escapando de suas mãos. O que eles não sabiam era que eu estava observando, esperando e silenciosamente comprando suas dívidas através de várias empresas de fachada. Cada empréstimo desesperado, cada hipoteca refinanciada, eu era dona de tudo isso. Enquanto dirigia para casa naquela noite no meu Honda modesto, pensei nas palavras da minha avó: as pessoas mostram quem realmente são quando pensam que você não tem nada. E logo, muito em breve, minha família ia mostrar exatamente quem eles realmente eram. Os sinais do colapso financeiro dos meus pais estavam se tornando impossíveis de ignorar. Mesmo para eles, tudo começou com pequenas coisas. A equipe doméstica foi temporariamente reduzida, a filiação ao clube de campo foi cancelada, e, de repente, minha mãe descobriu uma paixão por moda vintage. Mas o estilo de vida de Alexander nunca mudou. Mesmo com as finanças da família desmoronando, meus pais continuaram financiando todos os seus caprichos. No dia em que o vi passar pela minha livraria em um Porsche novinho, eu sabia que finalmente haviam chegado ao fundo do poço. Eu estava no meu verdadeiro escritório, não na sala apertada dos fundos da livraria onde eu fingia trabalhar, mas no meu escritório real, no 47º andar do prédio mais prestigiado do centro de Chicago. Como CEO da Urai Investments, eu tinha uma vista perfeita da cidade que minha avó ajudou a construir. Senhorita Urai? Minha assistente Sarah tocou a campainha. Seu irmão acabou de fazer outro saque do fundo de emergência dos seus pais. Abri os registros bancários na minha tela. Lá estavam, $175 mil transferidos para uma concessionária de carros de luxo. Dinheiro que eles definitivamente não tinham. Quanto eles têm sobrando? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Menos de $50 mil. O pagamento da hipoteca deles vence na semana que vem. Me recostei na cadeira, pensando na cuidadosa rede que eu havia montado no ano passado, por meio de várias empresas de fachada. Eu possuía não só a hipoteca deles, mas todas as suas dívidas pendentes. Cada cartão de crédito, cada empréstimo, cada tentativa desesperada de manter a fachada de riqueza. Eu controlava tudo. Programei os avisos de execução hipotecária e instruí Sarah: é hora. Na manhã seguinte, cheguei cedo na livraria, sabendo o que viria. O que estava por vir? Bem na hora marcada, minha mãe irrompeu pela porta, sua bolsa de grife genuína, mas da temporada passada. Sofia. Sua voz estava estridente de pânico. Algo terrível aconteceu. O banco, eles estão dizendo que vão executar a hipoteca da casa. Eu olhei para cima do livro Razão.
Eu estava fingindo revisar o que, como isso é possível? Seu pai, houve alguns contratempos nos negócios, mas é só temporário. Nós só precisamos de uma ajudinha. Ela estendeu a mão por cima do balcão, segurando a minha mão. Querida, quanto você economizou? Eu quase ri. Depois de anos zombando do meu pequeno trabalho na livraria, ela agora estava de olho nas minhas supostas economias como uma tábua de salvação. Mãe, eu ganho 35 mil reais por ano. Depois do aluguel e das contas, mal consigo economizar alguma coisa. O rosto dela caiu. Mas certamente você deve ter algo, um fundo de emergência? Eu tenho uns 3 mil reais economizados, menti. Mas isso é tudo. Isso é tudo que precisamos. Ela disse imediatamente. Só até os negócios do seu pai se concretizarem. Alexander tem alguns empreendimentos muito promissores em andamento. Eu me sentei, observando ela e o novo Porsche de Alexander. Ele não poderia vender isso, falei. Não seja ridícula. Ela estalou. Ele precisa manter as aparências. De que outra forma ele vai atrair o tipo certo de investidores? E minha aparência não importa. Eu a encarei. Isso é diferente. Você é. Ela acenou com a mão, vagamente. Você simplesmente não está nesses círculos de qualquer maneira. Pensei na gala de caridade que eu ia organizar no próximo mês, como Eleanor Urai, onde metade da elite de Chicago estaria presente. Mas minha mãe não sabia disso. Me desculpe, mãe, mas eu não posso esvaziar minha conta poupança. Eu preciso pagar o aluguel. Ela se levantou, raiva substituindo o desespero. Como você pode ser tão egoísta? Depois de tudo que fizemos por você. Eu só quero saber o que exatamente você fez por mim? A pergunta ficou no ar entre nós por um momento. Confusão passou pelo rosto dela, como se estivesse tentando lembrar de algo significativo que eles tivessem feito para me ajudar a ter sucesso. Nós te demos uma boa casa, uma educação. A educação que eu paguei com empréstimos estudantis, respondi. Você quer dizer os mesmos empréstimos que você se recusou a ajudar porque estava financiando a terceira startup de Alexander? Isso não é justo. Alexander tem visão, ele só precisa de apoio. Minha voz estava baixa, mas firme. Desculpe, mãe, saia da minha loja e não me peça dinheiro de novo. Ela saiu, furiosa, com portas batendo e ameaças, mas eu não estava preocupada. Tudo estava ocorrendo exatamente como eu tinha planejado. Naquela noite, recebi outra ligação. Dessa vez, era meu pai. Sofia, precisamos discutir essa situação como adultos. Ele começou a falar com a voz de negociações, como sempre. Sua mãe me disse que você foi muito inútil hoje. Não posso te dar minhas economias, pai, eu disse. Agora escute aqui, moça. Esta família tem uma reputação a manter. Não podemos ter a casa executada. Você tem alguma ideia do que isso faria com nossa posição, com as perspectivas de Alexander? Pensei nos avisos de execução hipotecária sendo preparados no escritório do meu advogado naquele exato momento. Talvez Alexander pudesse ajudar. Ele tinha acabado de comprar um Porsche novo, devia ter dinheiro. Isso é diferente, ele disse. Esse era um investimento no futuro dele. Ele precisa projetar sucesso para ter sucesso. E o que dizer do meu futuro? Perguntei. Ele suspirou pesadamente. Sofia, vamos ser realistas. Você trabalha em uma livraria. Seu futuro já está bem definido. Não está. Mas Alexander tem potencial real. As palavras "em potencial real" soaram como pedras. Eu já tinha ouvido variações delas a minha vida inteira. Sinto muito, pai. Não posso ajudar. Então você não é minha filha. A linha caiu e eu me sentei no meu escritório de luxo, olhando para as luzes da cidade, sorrindo. Em breve, eles saberiam exatamente que tipo de filha eu era. A audiência de falência estava marcada para as 9 horas de uma manhã fria de outubro. Cheguei cedo, observando do meu carro enquanto minha família chegava no Porsche de Alexander, aparentemente o único veículo que eles tinham.
A roupa de grife da minha mãe estava impecável, mas da temporada passada, o terno do meu pai parecia cansado, e até o sorriso habitual de Alexander parecia forçado. Eles ainda não tinham me visto, não sabiam que eu estava ali. Até onde sabiam, sua filha rebelde ainda estava contando centavos na sua livraria. Esperei até que eles entrassem no tribunal antes de seguir. Dentro da minha pasta, estavam documentos que mudariam tudo, com registros de transferência de propriedades e a verdade sobre quem realmente controlava o destino deles. O tribunal de falências já estava lotado, a elite de Chicago estava lá para testemunhar a queda da família Maxwell. Meus pais estavam sentados na primeira fila, de cabeça erguida, apesar das circunstâncias. Alexander estava curvado ao lado deles, mexendo no seu telefone. Todos se levantaram quando o juiz de paz chamou, e a juíza Marianne Wheeler entrou. Ela era conhecida pela sua abordagem direta em casos de falência, especialmente aqueles que ela chamava de feridas financeiras auto-infligidas. Casos número 2847, petição de falência da família Maxwell, ela anunciou, revisando os papéis diante dela. Vejo que o representante do credor está presente. Essa era a minha deixa. Levantei-me do meu assento na parte de trás, ajeitando meu terno Chanel, embora minha família jamais me reconhecesse usando algo assim. Eles nunca me viram usar nada além de roupas prontas. Sim, meritíssima, disse eu, Sofia Urai, representando Investimentos Urai. A reação foi imediata. A fachada perfeitamente mantida da minha mãe quebrou quando ela se virou, o rosto do meu pai empalideceu, e Alexander realmente deixou cair o telefone. Sofia. A voz da minha mãe quase saiu em um sussurro. Caminhei até a frente do tribunal, colocando minha pasta na mesa do credor. Bom dia, mãe, pai, Alexander. Qual é o significado disso? Meu pai exigiu, começando a se levantar antes que seu advogado puxasse de volta. O juiz Wheeler bateu com o martelo. Senhor Maxwell, você manterá a ordem no meu tribunal. Senhora Urai, por favor, prossiga. Meritíssimo, a Urai Investments detém todas as dívidas pendentes da família Maxwell, incluindo sua hipoteca de residência principal, empréstimos pessoais e contas de crédito. A soma total é de aproximadamente 12,7 milhões de dólares. Isso é impossível. Alexander exclamou. Sofia trabalha em uma livraria. Eu sorri. Na verdade, eu sou dona da livraria, junto com o prédio onde ela fica e da maior parte do quarteirão. Eu sou a CEO da Urai Investments, anteriormente conhecida como Eleanor Urai Enterprises. O tribunal explodiu em sussurros. Minha avó havia sido uma lenda nos círculos empresariais de Chicago, embora poucos a conhecessem. Ordem, o juiz Wheeler gritou. Senhora Urai, por favor, continue. Há 3 anos, eu herdei todo o patrimônio da minha avó, avaliado em aproximadamente 50 milhões de dólares. Durante esse tempo, eu observei meus pais refinanciarem repetidamente sua casa para financiar os empreendimentos fracassados do meu irmão e manter seu estilo de vida. Por meio de várias holdings, eu comprei todas as dívidas deles. Minha mãe estava chorando abertamente agora, sua maquiagem cuidadosamente aplicada escorrendo. Meu pai ficou paralisado, talvez finalmente entendendo a magnitude da sua situação. No entanto, eu continuei, não estou aqui para exigir o pagamento imediato. Tenho uma proposta. Retirei um documento da minha pasta. Estou disposta a reestruturar todas as dívidas pendentes, sob as seguintes condições. Primeiro, os privilégios de gastos de Alexander serão completamente cortados. Ele precisará encontrar um emprego real. Nada de outra oportunidade de startup. Alexander pulou, protestando, você não pode fazer isso. Eu sou seu irmão. Sentem-se. O juiz Wheeler ordenou. Segundo, meus pais passarão por aconselhamento financeiro e manterão uma supervisão orçamentária rigorosa. Terceiro, eles venderão a mansão e se mudarão para uma casa mais modesta, que eu já comprei para eles. Isso é ridículo. Meu pai finalmente encontrou sua voz. Você é nossa filha, você não pode nos tratar assim. Eu me virei para encará-los, totalmente pela primeira vez. Por 20 anos, vocês me trataram como se eu não fosse nada. Zombaram do meu trabalho, rejeitaram minhas realizações e despejaram todos os recursos em Alexander, enquanto me deixavam para me defender.
Quando vocês precisaram de ajuda, exigiram minhas economias, todos os $3.000 que vocês pensaram que eu tinha, sem pensar duas vezes. Nós demos tudo a você, minha mãe protestou. Não, mãe. Você deu tudo a Alexander. Eu construí isso sozinha, ou melhor, minha avó me ajudou a construir. Ela me ensinou que o verdadeiro caráter aparece quando as pessoas pensam que você não tem nada. E você mostrou o seu muito claramente. O juiz Wheeler revisou o acordo proposto. Os termos parecem justos, consideravelmente mais generosos do que os procedimentos de falência padrão. Os Maxwells desejam aceitar? O advogado do meu pai sussurrou urgentemente no ouvido dele. Eles realmente não tinham escolha, era isso ou perder tudo. Todos, exceto meu pai, concordaram. Excelente. Eu disse, recuperando mais documentos. Aqui estão as chaves da sua nova casa. É um lindo apartamento de 3 quartos em Lincoln Park. A empresa de mudanças chegará amanhã. Oh, e Alexander? Eu me virei para meu irmão. A concessionária foi instruída. Eu tomei o Porsche de volta e providenciei a entrega de um Toyota usado no lugar. A próxima hora foi um borrão de assinaturas e procedimentos legais. Meus pais mal olharam para mim, sua vergonha e raiva eram claras. Alexander saiu furioso assim que pôde, provavelmente para tentar mover o dinheiro que eu já havia congelado. Quando saí do tribunal, ouvi passos rápidos atrás de mim. A voz da minha mãe estava baixa. Por que você nos deixou cair tanto? Antes de revelar a verdade, eu me virei para encará-la. Porque você precisava aprender. Dinheiro não é o que torna uma pessoa valiosa, mãe. Nem as aparências ou a posição social. Eu queria que você entendesse como é ser julgada pela sua conta bancária, e não pelo seu caráter. E agora, você vai nos perdoar? Isso depende de você. A casa que comprei para vocês é bonita, não luxuosa, mas confortável. Seu novo orçamento é razoável, não extravagante, mas adequado. O que vocês fazem com essa segunda chance depende de vocês. Eu caminhei até o meu carro, não um Honda Civic com o qual eles estavam familiarizados, mas um Mercedes elegante que eu havia mantido escondido até então. Ah, e mãe, eu chamei de volta, aquele vestido azul que você queria que eu usasse na festa de Alexander. Eu comprei a empresa que o fabrica no ano passado. Eles descontinuaram aquele estilo em particular. Era horrível. O olhar no rosto dela valeu cada segundo dos últimos 3 anos. 3 meses depois, eu estava sentada no meu escritório, revisando relatórios. Meus pais realmente mantiveram seu orçamento e frequentaram aconselhamento financeiro sem reclamar. Alexander finalmente conseguiu um emprego de verdade, claro, no nível de entrada, e estava aprendendo o que era o trabalho real. Na minha mesa, havia um novo porta-retratos com uma foto antiga da minha avó e eu, na frente de sua livraria favorita, a mesma que agora eu possuía. Suas palavras da última carta ainda ecoavam na minha mente. Às vezes as pessoas mostram seu verdadeiro eu só quando pensam que você não tem nada. Mas ela também me ensinou outra coisa. Às vezes, o maior poder não está na riqueza em si, mas em escolher quando revelá-la.